gravações, por manipulações em computador, que nos lembra coisas do cinema. Isso foi muito levado para o cinema, mas que foi desenvolvido essencialmente nos anos 50 e 60, esse tipo de música eletroacústica. E existe um festival, uma Bienal, existia a Bienal de Música Eletroacústica, que acontecia aqui na Faculdade Santa Marcelina, dos alunos de música da Unesp. Eu assisti algumas dessas apresentações. E é um mal barato, porque você entra, senta na plateia, o palco está vazio, tem uma pessoa e um computador, ou dois, ou três. Às vezes tem uma pessoa com um piano preparado. O piano preparado é um piano que dentro foi encaixado coisas de metal e que aquele piano vira percussão. E aquilo é apresentado e as pessoas falam para você: se você quiser, assista, aprecie de olhos fechados. E você senta e você ouve aqueles sons. Existem efeitos para 8 canais. Você vai ouvindo a música se locomover. E isso cria uma relação em 3D, 5D, 6D, sei lá, que foi, na verdade, pensada nos anos 70, nos anos 60, já acontecia naquela época, na música, e foi se transformando. Então, essa é uma coisa que me lembrou, e acho que o teatro pode se apropriar disso, e tem se apropriado disso, dessa relação. Porque a gente consegue ter espetáculos em que a trilha ela vai sendo mudada e equalizada, não, qual é a palavra? E você vai editando na hora. Mixada! Lindo! Mixada! Ela vai sendo mixada ali conforme o tempo ritmo do espetáculo vai mudando. Ali ao vivo, com DJ, né, ao vivo, no computador, ali na telinha e tudo mais. Tem isso acontecendo, porque mudou o espaço, mudou o ritmo, mudou a relação com o espectador, a trilha entra de uma forma diferente, e isso vai se alterando. E Dalila, você também me fez lembrar em uma outra coisa, uma relação que está muito em discussão. No Festival de Teatro de São José do Rio Preto deste ano, teve um espetáculo chamado Os Cegos. Já ouviram falar? Em que você entrava numa sala de teatro, descia uma tela, aparecia o espetáculo, os atores. Terminava a projeção, subia a tela, acabou. Que graça. Isso é teatro, isso é cinema, isso é... Eles apresentaram como teatro. Mas é uma mistura danada? Não sei, eu estou colocando aqui uma grande discussão. Isso ao vivo ou era filmado? Estava filmado. Não tinha ninguém ali atrás, não apareceu nenhum ator. E os atores estavam onde, então? Em casa? Estava em casa. E assim, batem ponto pra quem? Vai saber. Na tela. Na tela? Cegos, ninguém é cinema. Cegos, né? Isso é cinema. Porque Né? E eles falaram que aquilo era teatro. Mas a graça do teatro é você ter essa resposta do público, assim, esse feedback, essa coisa. Você tá em casa, você não sabe, vai ficar sem saber qual é a reação do público. Até agora eu não sei que fim deu essa discussão. Ela tá aí. Procurem também, vocês vão é uma grande questão. Aquilo é teatro? Então o teatro tem que ser classificado com apresentação ao vivo de ator, plateia, né? Mas aí eu me lembrei de um caso nada famoso, muito famoso, chamado Samuel Beckett. Esperando Godot, Dias Felizes. Nada mais do que esse grande autor de teatro
ator. Eu chamo de redução. Primeiro ele tem o ator esperando o Godot. Esperando no nada. No nada. Depois ele tem um ator, uma atriz que está enterrados até a cintura. Né? Depois você tem o ator que está dentro de um vaso, dentro de um jarro, e só aparece a cabeça. Depois, no outro espetáculo, você tem só a boca. Até que você tem só a voz. E é teatro. Tá gravado. Tá ao vivo, tá gravado. Mas às vezes tá gravado. Vai saber. É. Tem um espetáculo que se chama a Cadeira de Balanço, ao cavalo, coisa assim, que é uma mulher. Esses vocês encontram na internet, balançando numa cadeira. E ela não fala, a voz dela está gravada, mas ela está interpretando. Aí quando para, Aí é teatro. ela fala more. E volta. Mas ela não fala, ela só fala isso. Ou seja, mais. E tudo está gravado. Mas ela presença Mas ela está física presente dela ali, atuando. Ela, a presença física dela Já é está lá. teatro. Já é teatro. Aí mudou a história. Mas né? aí sobra a boca. Depois não sobra nada. Mas assim, eu acho que o teatro ele tem que estar sujeito ao imprevisível. Porque ele passou a ser previsível, vai ser daqui, aqui, sim, não tem como errar. Se acabar a luz, quando se ligar, vai acontecer do mesmo jeito, acho que deixa de ser teatro. Tudo bem. É uma opinião minha. Aham. Então, você passa a ser cinema, passa a ser televisão. Eu volto lá, dou um rewind e vejo outra vez. E acabou. No teatro, você assiste a mesma peça 2 vezes, você não vê a mesma peça. Não é mecânico. Você não vê a mesma Aí não é peça, você vê 2 coisas diferentes. Então, Mesmo sabe- essa senhora na cadeira de balanço, de repente ela muda uma feição dela e Não, mudou ela não o muda tema. nada. Ela não muda nada. Olha, do começo ao fim. Mas agora saber. Eu assisti muitas vezes, porque assim, eu confesso que eu fiquei com vontade de fazer aquele espetáculo. Eu fiquei com vontade de fazer, Deve ser bem louco, né? de gravar a minha voz, de gravar aquele texto. Até o Alberto, meu marido, traduziu aquele texto para mim, para eu fazer. Aí eu falei, gente, é difícil demais. É mais difícil do que eu imaginava. Eu ainda não estou preparada. Daqui a pouco a gente entra na plateia sem nenhum ator, só a voz, só para ouvir. Então, existe uma coisa de São Alberto que é isso. E aí, é teatro? É rádio? Mas eu acho interessante essas É uma outra mídia de interpretação. Sem dúvida. essas linguagens que Linguagens. são inovadoras, são Aham, como se eu estivesse acompanhando essa revolução tecnológica que a Aham. gente vivencia é. e se adequando a isso. E isso acho que é enriquecedor. Eu acho enriquecedor. Eu acho. É que, assim, eu sempre que vejo uma questão como essa, da peça que foi mostrada lá no festival, né, da tela e tudo mais, eu sempre fico me perguntando de onde essas pessoas tiraram isso. E aí eu sou muito pesquisadora e investigativa, eu vou sempre achar, atualmente tenho sempre achado alguém que fez uma coisa isso lá em 1930, 1910, 1950, algo parecido. Claro que a gente vai se apropriando, transformando e tendo mais tecnologia para isso, mais possibilidade de fazer, sem dúvida. Mas acho que vai chegar uma hora também que as mídias. E a gente depende delas. Olha como eu dependo dela. Não, mas acho que estava chegando uma hora que as mídias vão se complementar. Vai ter. Você vai assistir o filme do Dogville, é um filme, Ai, mas o que é aquilo lá? lindo exemplo. Não é teatro? Pois é. Todas as convenções teatrais estão lá. Vai falar o que Não é? tem porta, não tem parede, mas existe a Dogville. Quem não viu, Dogville. Eu acho que é teatral. Eu acho que é teatral, mas não é teatro. Se ela querer boa voz, mas deixou o lado errado,
Carvalho de novo. Mas é teatral, né? teatral, São linguagens É que teatral vão começando a se funcional. misturar. A gente não, vai, Sim. não tem mais uma coisa assim. Isso é televisão. Eu fui assistir Corte Seco. No meio da peça o cara surtou, entre aspas, e saiu da peça. E parece nos telões, assim, tipo, o cara querendo se suicidar no meio da rua. São coisas diferentes. Tipo, você começa a falar, a se fazer interpretação com uma pessoa que está acostumada. Que pode estar acostumada ao vivo ou não. Pois é, mas essa é a minha pergunta. Onde é que nós vamos agora? Que mídias novas podem vir? O Duri dá um comentário pertinente a questão se é teatro ou teatral. É porque no Dogville tem a edição, né? Então, pra mim, eu vejo mais como cinema do que já, por exemplo, esse que você falou do cego, se de repente ele estivesse sendo feito ao vivo, pra mim ele é mais teatral do que o Dogville. Mas ele não era ao vivo. Talvez a questão seja justamente essa. Sem cortes. E você não tem corte. Foi filmado Num sem lugar. cortes e foi levado pra lá. Mas ao mesmo tempo, estava sendo exibido. Não. Às vezes justamente essa questão, né? A capacidade de você ter edição ou não, se a edição descaracterizaria esse teatro ou não. Né? Mas essa de estéticas que estão buscando diferentes e contemporâneas, tem um espaço que ele tem uma estética que você tem ausência de elementos cênicos, ausência inclusive de luz. Tá? Então é uma coisa que a tua plateia ela fica incomodada porque você não nada vê. Mas você tem a voz, você tem o ator fazendo ao vivo, acontecendo ali naquele momento, e você tem todo o trabalho de intenção da voz, só que você não vê nada. Isso também tem essa possibilidade. Existe uma música, se eu posso chamar de música, não sei, não me lembro exatamente se é do John Cage, do Stockhausen, que se chama 2 minutos e 36 segundos. Que é assim. Não é 5 minutos? 5 minutos e 36, não vou lembrar agora, me desculpe, mas veio também. Que o músico entra, é um piano, ele entra, senta, abre. Conta todo esse tempo, termina, agradece, vai embora. Isso é música. É teatro. Para nós é teatro. Mas por que é música? Por que será que ele considera música? Porque eu não entendi, tinha um piano tocando lá, como é que era? A música dele não tem nota. É um intervalo de tempo que ele achou ausência de som. Ausência de som. Mas a plateia reage. A plateia faz barulhos. Ah, tá, aí sim. A música estava sendo feita ali na hora. Nossa. Talvez se ele agradecesse a plateia, você ia ter uma noção. Se ele aplaudisse a plateia, mas não, ele apresentou. As pessoas reagiram. Como eu fui aqui, vocês começaram a rir, se mexer, né? Falar. Essa é a música. É teatro pra gente também. Né? Porque a nossa relação é dinheiro. Mas muito interessante. Muito interessante. Então eu acho que assim, acho que a gente está nesse grande questionamento. E acho que a gente tem que estar preparado. Eu me sinto assim, que acho que nós atores, diretores, intérpretes do teatro, a gente tem que estar preparado para o que vem, o que virá. Porque essa relação, né, essa mistura das tecnologias no nosso fazer teatral é muito pertinente. E é fato, a gente tem que se apropriar delas. Eu posso fazer uma peça histórica em que eu me remeto àquele momento histórico, copio aquele tipo de atuação, aquele tipo de figurino e tudo mais, mas nós estamos vivendo uma época de transformação.